vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então sejam bem-vindos, flores, dessa tarde de sábado, aqui comigo, Paty Kovacic e Euri, no estúdio, preparando mais uma tarde gostosa para vocês, porque o convite do Portal da Cura é esse, é terminarmos esse sábado, esse dia gostoso de descanso, onde a gente tem a possibilidade de desacelerar um pouquinho, ou ao menos mudar o nosso ritmo, para refletir sobre aquilo que de fato nos importa. Ao longo da semana alguns conseguem se organizar, né, e conseguem fazer planejamentos e antecipar alguns pensamentos e escolhas. Outros, como muitos aqui que já relataram para mim na rádio, vivem correndo atrás, né, do prejuízo, vivem tentando se adequar aos fatos sem preparo. Ou seja, a gente acaba terminando bem a semana? Possivelmente sim, porque temos boa intenção, porque temos desejo, porque temos algum objetivo em seguirmos vivos. Porém, qual está o nível da nossa satisfação da forma de viver? Quais são os sentimentos que nós temos, as emoções que sentimos ao longo dos fatos que discorrem aí ao longo da semana, né? Eles tendem para essa satisfação no sentido da alegria, ou eles tendem para uma frustração por não alcançar, por não ter a realização. Neste caminho, quais são os sentimentos, então? É a angústia, é a ansiedade, a apreensão por não conseguir alcançar algo? Para entender um pouquinho todo esse caminho aí, que no fim eu entendo como prosperar, como prosperidade, para avaliar um pouquinho melhor, eu convidei uma pessoa super especial, muito querida, e pode acreditar, eu tenho alguns anos que observo o trabalho dela e vejo resultados fiéis, um trabalho de muita honestidade e um trabalho com uma técnica que é interessante nós conhecermos, ou aqueles que já conhecem, que é a microfisioterapia, olharem, né, com mais profundidade, ou quem sabe, neste momento, ouvindo novamente, seja o momento de vocês vivenciarem ela. E essa conversa vai seguir a partir da voz da nossa querida Sayako Amanuma. Ela vai se apresentar um pouquinho melhor, como terapeuta, como profissional e ser humano. E vai desbravar um pouquinho mais através da microfisioterapia essa pauta que é prosperidade, tudo que envolve nesse prosperar. Nesta tarde de sábado, que esse programa vai e estica aí até às 6 horas da tarde, é importante lembrar que temos alguns patrocinadores, pessoas queridas que acreditam nesse trabalho, acreditam nesse meio de comunicação e que seguem aí, me ajudando diretamente, de forma anônima ou oficialmente, como oferecimento que eu recebo do Instituto Klingelfuss de Oftalmologia. Este instituto, localizado aqui na Avenida Paulista, que tem médicos que cuidam da nossa saúde, dos olhinhos. Lá, a gente tem médico especialista em glaucoma, catarata e doenças do fundo do olho que envolvem a retina. Eu sempre falo aqui que é muito importante a gente tomar consciência da nossa saúde atual, em qualquer das especialidades que temos, e principalmente quando temos histórico familiar, ou seja, uma carga genética tendendo a tal patologia, a tal disfunção. É importante a gente conhecer a saúde do hoje para acompanhar essa evolução no futuro. Temos parâmetro. E falo agora de saúde física, saúde do olho, mas quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre tomar a consciência do hoje para acompanharmos e nos prepararmos para o futuro nesse mesmo aspecto, tentando antecipar quais seriam os cuidados necessários ou quais serão os cuidados necessários no futuro. E ali, com essa equipe médica e toda a equipe de suporte, vocês conseguem ter estruturas na análise clínica e também com diagnóstico de imagem para poder seguir com segurança no momento certo, decidindo por um caminho de tratamentos clínicos ou cirúrgicos quando necessário, ou ao menos tendo documentado sua saúde, o quanto é importante isso. Instituto Klingelfuss, localizado aqui na Avenida Paulista, vou passar o telefone para vocês, é 11 3283 0971, 32830997. O médico responsável, Dr. Renato Klingelfuss Pinheiro, CRM é 86458. E você que me acompanha todos os sábados e quer ouvir novamente este programa que vai acontecer, ou anteriores, participar diretamente com as pautas, ou até mesmo me encontrar para o nosso workshop no mês que vem do livrinho Mais Um, ou
né, fornecendo práticas integrativas que permeiam entre as energéticas até mesmo o tratamento do câncer através do método Covatic. Anota já meu telefone, é 11 95595 5465, 95595 5465. E agora, sem esticar mais, né, Sayako? Você viu que é longo esse começo. Eu quero trazer a voz dessa pessoa querida e eu dou as boas-vindas a você, Sayako. Obrigada. Que todos os nossos ouvintes possam aproveitar esse programa, que já tem um clima diferente por ser sábado, né? E obrigada por dividir esse tempo conosco, que vai ser muito valioso, eu tenho certeza. Muito obrigada pelo convite. Adorei de estar aqui. E compartilhar meus conhecimentos com todos. Fico muito feliz de estar aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Todos vão gostar, tenho certeza, aproveitar. Espero que essas palavras ressoem no coração e na consciência deles. E também é muito gostoso, ouvintes, quando eu conversei com a Sayako, falei da oportunidade de, depois de tantos anos, nos encontrarmos aqui na rádio, ela trouxe um pouco de acontecimentos recentes que resultaram nessa pauta de hoje, que é a prosperidade. Então, Sayako, a gente tem um caminho aí longo para conversar e pouco tempo. Eu queria, antes de a gente entrar na prosperidade em si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua atuação e o que é essa técnica para os ouvintes poderem entender, a partir dela, o que a gente vai conversar hoje. Ok. Eu trabalho com a técnica que chama microfisioterapia. E junto com isso, eu trabalho com a leitura biológica também. Duas técnicas juntos, que microfisioterapia nasceu na França, na década de 80, pelos dois franceses. Inicialmente, assim, eles procuraram para melhorar a saúde das pessoas, não só física, e porque eles perceberam que a técnica de fisioterapia, em geral, não ajudava, assim, melhorar as pessoas ao longo do tempo. Momentaneamente fazer alguma sessão de fisioterapia ajudava para melhorar, porém a dor ou algum incômodo voltava. Seguia, persistia. Não conseguia, né, manter. Isso é um cenário muito comum, né, Sayako? Ainda hoje, quantas pessoas seguem, né, trabalhando só a parte física para sanar uma dor. E ali a mobilidade volta e a dor segue. Isso. Aí, depois disso, que eles começaram a estudar melhor, mais aprofundado, para entender como o corpo funciona e para ajudar na cura das pessoas de outra forma, fez vários estudos de vários jeitos, ampliando o estudo e chegaram na técnica de microfisioterapia. O que ele faz? Essa técnica faz? Ele detecta usando mapas próprios, né? Aí detecta os pontos no corpo onde perdeu a vitalidade. Né? Nesse mapa, como mapa de acupunturas que tem pontos, que tem mapas de microfisioterapia, e consegue detectar quando que aconteceu, qual ponto, né, em relação a qual órgão, né, que tem problema devido ao hiperestresse que aconteceu na pessoa, que quando acontece hiperestresse, o corpo perde funcionamento normal. Uhum. Aí, conforme perdendo esse funcionamento normal, vai causando dores físicas ou alterações emocionais, o corpo começa a não funcionar 100%. Uhum. Aí começa a aparecer doenças, entre aspas, Sim. seja emocional ou físico. Aí eu, usando esse mapa, consegui detectar, né, qual é o, entre aspas, órgãos que está causando problema e em que momento que aconteceu. Consegui, a gente fala, datar, né, em que ano que aconteceu. Aí, usando esse mapa, consegui liberar esses pontos. O que acontece liberar os pontos? Como se fluísse energia onde estava parado ou não tinha vitalidade. Uhum. Usando esses mapas, consegue liberar e corpo volta a ter fluxo natural da vida. Aí melhora a sua saúde emocional, tudo que envolve a pessoa. Não, pode continuar. Mas eu ia falar, eu acho que esse é o ponto mais interessante. Então, a partir do momento que você consegue liberar esse ponto que Sim. você disse, que ali estava sem essa energia, sem essa vitalidade no corpo,
que veio quando você fala de um hiperestresse, pode ser um momento de trauma da vida, é isso que você quer dizer, né? Isso. Um momento que a pessoa foi impactada com um evento. E ali, naquele órgão específico, fica, entre aspas, a memória ou o registro, é isso? Sim. Tá. Quando acontece estresse grande, normalmente qualquer estresse que acontece na nossa vida, o corpo naturalmente repara, né? Consegue se curar naturalmente, isso no diariamente, né? Uhum. Mas quando acontece estresse é grande demais, o corpo não consegue se curar sozinho, aí começa a alterar funcionamento natural do organismo, aí começa a ter problema, né? Aí começa a ter dor na lombar, começa a ter dor no estômago, ou começa a ter ansiedade, começa a desequilibrar alguma coisa. Sim, sim. E o interessante, Sayako, e talvez a gente consiga percorrer um pouco mais esse caminho, que a partir da disfunção física, que foi ocasionada por esse evento, por esse trauma, esse gatilho, né, externo, e, entre aspas, gatilho externo versus a forma com que a gente está ali, né, reagindo e recebendo aquele evento, o que desencadeia a partir daí é uma mudança de comportamento. Não sei se a gente fala emocional, psicológico, e que acaba modulando a forma com que a gente se relaciona e reage aos eventos também. Exato. Isso que fascina, e é isso que eu quero explorar um pouquinho mais com você, para os ouvintes. Como é interessante que a partir de um ponto físico, né, de um susto da vida, a gente acaba moldando o nosso comportamento e de forma muito inconsciente. A gente até quer superar, a gente quer mudar, mas você nem percebe mais e nem sabe o tamanho daquela raiz. Eu vou usar essa palavra. E corpo perdendo a força a reagir em reação a algum problema. E não é só uma vez que acontece esse tipo de estresse. Pode ser repetições de situações. Às vezes acontece, sei lá, problema familiar. A gente tem que lidar com aquela situação, com filho, com os pais, com os irmãos, com os parentes, ou no trabalho, com um chefe difícil, né? Essas repetições vai fazendo o nosso corpo perdendo a força. Então, quando você fala de repetição, pode ser, por exemplo, o mesmo personagem, a mesma pessoa estando vinculada, ocasionando aquilo, mas também o mesmo tipo de evento. Então, por exemplo, eu me sinto humilhada por tal pessoa, um exemplo, né? Ou existe uma situação que, de fato, naquele formato de relação, aquela pessoa tem mais a propriedade ou se sente mais à vontade de fazer tal coisa. E esses abusos, eu sei que você vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas, assim, esse é um exemplo. Então, repetidamente me vejo incomodada em uma relação. Sim, é isso, então? Pode ser, tá? Entendi. Né? Então, no trabalho, tem o chefe difícil, aí não consegue lidar com facilidade com essa pessoa, e pessoa meio que humilha, né? Aí, essas repetições, a pessoa vai perdendo a força, e o corpo perdendo a vitalidade, e vai adoecendo. Sim. E da mesma maneira você falou, né, com seus exemplos, né, a gente falou de trabalho, você também falou de família. Ou seja, relacionamentos íntimos, além de poder acontecer isso, talvez pela intimidade tem maior poder sobre a gente, talvez, Sayako? Uma pessoa que tem problema na bexiga, né, bexiga na leitura biológica, legal, ele tem a ver com território. Né? O que é território? Seu lugar, né? Consegue demarcar seu lugar, seu território. Então, essa pessoa, no casamento, né, não estava bem, só que ela se sentia pequena, né? Então, ela que saía de casa, ela que não aguentava ficar em casa, então ela que não, né, não ficava em casa. E esse marido, né, ele dominava o espaço. Então, ela não conseguia marcar o território na própria casa. Aí ela começou a ter problema na bexiga. Como que chama? Tem um eu tenho um nome que eu esqueci. É uma hiperfunção, pelo visto. Isso. Aí, como se você quisesse urinar o tempo todo, mas você sai aquele volume pequenininho. Então é bem comum entre mulheres. Comum. Olha que interessante isso. Aí tem que ver o que está acontecendo na casa,
ou no trabalho, com os filhos. Eu só vou ressaltar um ponto que é importante para quem me acompanha todos os sábados, Sayako, principalmente quando eu trago as temáticas que envolvem câncer, por exemplo. Tudo que a gente traz aqui, ouvintes, é uma análise, é um olhar diferente sobre a sua reação física, sobre patologias como essa que a gente citou agora, para vocês entenderem a origem. Lembrando que existem momentos para a gente associar a prática integrativa, que no caso aqui é a microfisioterapia, com a medicina tradicional. Então, você que ouviu e se identificou com esse caso específico da Sayako agora, e está num momento muito crítico, é natural que você precise de um médico e se tratar. Porém, após o tratamento dessa crise, desse momento que é o ápice ali do seu problema, é importante você olhar a origem por quê? Dentro da nossa visão, se você não trabalha a origem, passou o efeito da medicação, voltou a se sentir da maneira com que se sente neste ambiente, a sua queixa vai retornar. Essa é a forma que a gente enxerga. Então, uma coisa não anula a outra. São momentos diferentes de atuação. Porém, é sempre importante, sempre digo aqui, entendermos a origem e compreendermos a gente como seres únicos, singulares. Ou seja, a nossa origem, apesar de ser doenças que podem se manifestar de forma igual a mim e a você, são origens diferentes no fundo psicológico. Mas pode seguir, Sayako, porque é bom as pessoas sempre lembrarem que a gente tem que integrar, né? Sim, E não excluir uma coisa ou outra, né? Pode somar com o outro e funciona muito bem. E você viu que na hora que você falou, eu logo identifiquei muitas mulheres que eu conheço que não tinham relacionado isso à queixa com o problema de saúde em si. Né? Todo nosso sintoma tem a razão. Uhum. Não existe nenhum sintoma sem nenhuma razão, né? Então, a pessoa tem alguma alteração física, porque ao longo do tempo o corpo vai ficando, entre aspas, doente, né? Uhum. Uhum. Então, quando a gente consegue identificar onde começou, aí trabalhando isso, a pessoa pode se fortalecer e, consequentemente, melhorar. Com certeza, com certeza. E é interessante, você falou que você trabalha com duas técnicas alinhadas, Isso. Microfisioterapia E a leitura biológica. E juntos, então, você consegue acessar qual informação que justifica tal comportamento. Isso. E depois que você acessa essa informação, o que você faz com ela? Então, aí primeiro, quando identificou, o que eu faço usando mapas, né? Primeiro vai datar. Quando que aconteceu? Quando que iniciou esse processo? Que interessante. Né? Sei lá, vamos por 10 anos atrás. Né? Então, 10 anos atrás, que tipo de estresse ou alguma situação que a pessoa passou? Aí, a partir daí, a pessoa vai tentar conscientizar, né? Entender o que aconteceu. Aí, a gente vai trabalhando, né? A partir daí, depois disso que entendeu, às vezes a pessoa não lembra, mas muitas vezes a pessoa se lembra, né, o que aconteceu. Aí eu libero, né? Usando esse ponto, né? Esses mapas, né? E liberando, o corpo começa a trazer a vitalidade de volta. Aí o corpo começa a ter mais força para funcionar. E aí espera-se, então, que não só aquela queixa física em si, ela acesse, amenize, até, quem sabe, desapareça. Mas também você espera que o comportamento de reação, e para uma nova reação, também surja. É isso? Sim. E aí, ouvindo você, me traz uma coisa que talvez faça sentido. Então, é sempre importante ter consciência, tomar consciência de algo para que o corpo consiga reprogramar ou mudar. Como que você chama essa mudança? Pode ser reprogramar, mas eu acho que mais é conscientizar. Né? A pessoa entender o que está acontecendo. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho da sessão. Né? Interessante. E a gente está quase no final aqui da primeira parte do programa. A gente tem mais 3, 4 minutinhos para conversar. E logo, para quem está acompanhando a gente, na segunda parte do programa, a gente vai explorar um pouquinho mais os fatores e os sentimentos que acontecem ao longo dessa caminhada da microfisioterapia, ao longo dessa consciência, dessa conquista da conscientização, que é o que a Sayako trouxe. Mas sabe o que eu acho interessante, Sayako? Quando você está acompanhando um paciente
E aí, ele pode lembrar desse fato ou só faz sentido a informação que você trouxe para ele. Porque Sim. às vezes é distante, como você falou, talvez a pessoa não lembre. Ou talvez era uma fase da vida até mesmo, pode ser que não tinha consciência, né? Ou seja, na primeira infância, talvez. Às vezes pode ser longe, assim, certo? Sim. Pode ser intrauterina? E pode ser intrauterina. Veja só, então ia ser difícil conseguir acessar. Então, mas entre ela tomar a consciência do fato, lembrar, ou ela perceber que as informações que você trouxe fez sentido, quais são os sentimentos principais para esse reconhecimento? Porque você tomou consciência, né? Você fala, meu Deus do céu, faz todo sentido. A primeira coisa é quando faz sentido. A partir daí, as pessoas, quando elas percebem, elas ficam felizes, elas ficam preocupadas de como resolver. Qual que é a reação que os pacientes têm normalmente? Isso é uma curiosidade. Quando eles tomam consciência de algo, porque eu acho que quando a gente não tem consciência e a gente vive no modo automático, acreditando que a gente está fazendo melhor, porque a gente acredita nessa época, a gente está fazendo melhor, às vezes a gente fica na defensiva, às vezes a gente fica na agressiva, né? Mesmo não sendo agressivos. Qual que é a reação normal quando os pacientes tomam consciência? Pessoas normalmente começam a trazer a clareza, né? Essa clareza traz leveza. Aí pessoa como se soltasse, liberasse muitas coisas que estava difícil, junto com a liberando os pontos, aí começa a ter força para a vida. Faz sentido, né? Clareza que vem através da consciência. E leveza porque você, além de deixar as coisas partirem, talvez você comece também a se sentir menos responsável por todos os processos. Sim, porque menos culpado pelo que não deu certo. Sim, muita coisa também vem de nossos antepassados. A gente recebe e também a gente trabalha na micro e a leitura biológica. Perfeito. É exatamente esse ponto que eu vou começar na segunda parte do programa. Antepassados. Se a gente vai falar de prosperidade, se a gente vai falar de caminhar, né, Sayako? A gente pensa em algum momento da vida, a gente tem que parar para pensar na nossa origem, né? O que ela nos proporciona hoje, tendo o que a gente tem de consciência, mas isso que você falou, tudo que a gente não tem consciência, né? Isso. Falei da intrauterina, mas tem antepassados aí na nossa caminhada, exatamente. Né? Para quem nos acompanhou até agora, Sayako, você tem um contato para que eles possam conversar com você, ou por WhatsApp, ou pelo Instagram? Qual que é o caminho que você usa? É WhatsApp. Então pode passar. É 11 99 432 6985. Né? 11 99 432 6985. Maravilha. As informações referentes a Sayako vai estar junto com a minha postagem aí a partir desse programa no final de semana. E aí vocês podem acessar. Qualquer dúvida, lembrem, podem mandar mensagem, a gente segue conversando. Importante que vocês se sintam à vontade com esse tema. Lembra, sempre ouve, né, a história de um profissional ou a história de vida de outra pessoa com os olhos e coração sempre abertos, despertos. A gente tem que entrar naquela prática de nos livrarmos do julgamento. Ou seja, eliminar um pouquinho dos conceitos que a gente tem tão sólidos aí para permitir que o novo venha. O que eu não estou enxergando? O que eu preciso entender além desse meu próprio umbigo? Então, feche o programa com essas duas perguntinhas, prometendo uma segunda parte maravilhosa aí, cheia de conceitos, fatores e reflexões sobre o nosso prosperar. Até já! Hoje eu só quero que o dia termine bem e ele vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então sejam bem-vindos de volta ao Portal da Cura. Você que já estava aí desde as 5 da tarde na Vibe Mundial, muito obrigada pela sua audiência. Você que entrou agora, seja bem-vindo aqui. Sou Paty Kovacic, estou com o Euri aqui no estúdio da Vibe Mundial, preparando esse programa, cuidando direitinho desse fim de tarde para que você termine em paz, termine com bons pensamentos. Eu acho que boa influência, né, Euri? Mas com humildade e alegria, eu acredito que a gente tem o poder juntos aqui e com boas palavras de inspirar o nosso pensamento, inspirar a nossa cabeça, inspirar o nosso coração para desejar a mudança. Então, não, minha vida tá boa do jeito que tá, minha filha. Tudo bem. Então vamos só abrir aqui a cabeça para uma boa prosa. Quem sabe te inspire alguma nova atividade. Mas para aquele que está amargurado e é esse aí
que a gente quer acessar, aquele que está angustiado e principalmente aquele que está frustrado. Eu sei, eu passo por frustrações diárias, né? Eu consigo tomar consciência delas, consigo revertê-las, mas existem momentos na vida que elas se prolongam. E é sobre essas situações que a gente está trazendo hoje aqui o programa. O tema é prosperidade, então o prosperar, o fluir das coisas na vida, com a ideia de acessar as nossas realizações. Então, sair dessa frustração, sair da melancolia, ansiedade ou depressão e chegar nesse momento de satisfação na vida. Esse tema, que é tão importante e que é desafiador para aqueles que estão vivendo, ele tem sido aqui, nesta tarde de sábado, conversado e traduzido, desmistificado pela nossa convidada, que eu tenho que olhar aqui, porque senão eu não consigo falar o sobrenome. Sayako, é Sayako Amanuma. A Sayako é uma querida profissional da área da saúde, acompanho o trabalho dela há anos e através das técnicas principais que ela atua, que é a microfisioterapia e a leitura biológica juntas, ela consegue encontrar esse ponto de origem e foi muito interessante na primeira parte do programa que ela trouxe exatamente a mecânica de como funciona no organismo quando a gente passa por um evento estressante, ouvintes. Então, um trauma, e ele recebe o nome de trauma, por quê? Porque é um sofrimento, é um susto, uma dor que você vive, a qual fica marcado, registrado no nosso corpo. Então, super estresse, né, hiperestresse, como ela chamou, trauma, como a gente acompanha e fala a vida inteira, eles são registros que ficam ali no nosso organismo e tiram a nossa vitalidade, tiram a nossa força de viver. Isso, de forma geral, eu e vocês ouvintes sabemos. Ela, como especialista, traz um ponto importante. Quando esse trauma acontece, esse evento acontece no nosso organismo físico, no nosso corpo físico, em um órgão específico, numa função específica, fica ali registrado. E nessa função específica, neste órgão específico, perde-se essa energia. A gente vai acostumando, né, ouvintes, a viver meia boca, né, com uma dor aqui, né, dorme mal, come mal, enfim, dor nas costas, dor na cabeça, um braço que não funciona direito, uma perna que não estica, enfim. Tô brincando aqui com coisas que, entre aspas, são simples, mas vamos avançar esse pensamento até doenças mais severas, crônicas, a qual vivemos com controle de medicação. Quando a gente começa a olhar para trás, a gente percebe que realmente a gente não tinha essa doença, ou não tinha esse sintoma, não tinha essa reação. Então, o que aconteceu para o meu organismo funcionar de uma forma diferente? Então, a microfisioterapia, através da voz da Sayako, traz uma forma da gente olhar diferente, analisar diferente. Você que ficou curioso aí com essa entrada, convido vocês a entrar no Facebook, né, no Facebook não, no YouTube, no canal do Paty Kovacic e acessar esse programa na íntegra. Vocês vão ver a explicação dela, que foi uma delícia a primeira parte do programa. E aí segue conectado conosco que a gente vai explorar um pouquinho mais esses fatores. Então, os fatores que interferem aí, talvez no nosso comportamento emocional, psíquico, comportamento até físico de hábitos que temos, né, que podem interferir diretamente nesse fluxo de realização da nossa vida. Então, você que acessou mais uma vez agora, entrou online, vou passar já, ou na Vibe Mundial, vou passar já meu telefone, vou falar como escreve Kovacic, vocês vão lá, me escrevem, xeretem na internet e sigam comigo e com a Sayako até às 6 da tarde, tá bom? Meu telefone é 11 9 5595 5465, 95595 5465. E o Kovacic escreve assim, ó, é K-O-V-A-C-S-I-K, K-O-V-A-C-S-I-K. Lá no canal vocês vão acessar todos os programas que temos aqui, né, transmitindo todos os sábados, algumas pautas gravadas excepcionais ali, diferentes, como citações e trabalhos vinculados ao livrinho Mais Um, que é do Projeto de Fé, aqueles que me acompanham conhecem através de psicografia, essas mensagens e orações e textos que trazem essa ternura, esse amor que precisamos para a paz aí do dia a dia, tão gostoso de ver. Tem ali as referências às práticas integrativas que participo e contribuo oferecendo, mas principalmente com o método Kovacic para o câncer. Então, qualquer uma dessas práticas, se vocês tiverem dúvida ou quiserem vivenciar, me escrevam que eu direciono para vocês um caminho para acessá-las.
tá bom? Agora eu vou dar aqui as boas-vindas de volta a você, Sayako. Mais uma vez, muito obrigada por dividir esse tempo comigo, com os nossos ouvintes e terminar esse sábado gostoso aí em casa ou em alguns ambientes, mas com uma reflexão que possa trazer mais paz para o nosso coração, né? Com certeza. Eu tô muito feliz. Então, por favor, fale só um pouquinho de novo, rapidamente, da sua formação para a gente entrar nessa prosa. Eu sou fisioterapeuta há 25 anos. Né, eu trabalho com principalmente 2 técnicas, que hoje é microfisioterapia e a leitura biológica, né, o que eu tento entender como a pessoa funciona, né, a partir da queixa. Aí eu trabalho a pessoa em geral de melhorar a vida da pessoa, qualidade de vida, seja dor física ou emocional. Sabe o que eu pensei agora, Sayako, que eu não perguntei na primeira parte do programa? Como fisioterapeuta, nos seus 25 anos, você falou, né? É claro que a microfisioterapia e a leitura chegaram depois, né? Tem quantos anos que você trabalha com elas? 8 anos, 9 anos. 9 anos, 9 anos. Mas para você chegou a elas por algum questionamento, alguma necessidade de aprimorar, certo? Exatamente. E fez muito sentido para você, né? Eu sempre busquei alguma coisa que ajudasse mais as pessoas, não só físicas, mas às vezes tinha essa barreira. Não conseguia melhorar as pessoas além de uma parte, né? Sim. Tinha um limite. Aí eu sempre buscando alguma coisa alternativa, fiz acupuntura, RPG, fiz outras coisas, antiginástica, várias técnicas assim, tentando entender o ser humano, só que realmente microfisioterapia, leitura biológica, aquilo que realmente sinto que eu consigo ajudar as pessoas. E de fato consegue, né? Mais uma vez, se a gente chega na origem, né, do que desencadeou a função física para até então emocional, né, comportamento, psicológico, né, faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E cuidar da origem faz diferença. Faz diferença. Realmente eu sinto feliz, assim, trabalhando, porque eu vejo a diferença nas pessoas. E é sobre isso que a gente quer falar, né? Um pouquinho mais. É sobre acessar essa felicidade, acessar essa satisfação. Ou seja, por algum tempo você teve uma inquietude muito maior do que você deve ter hoje. Brincadeira, mas todos temos inquietudes, tá? Ouvintes. Mas você não conseguiu se sentir plena ou satisfeita enquanto não acessasse algo que fizesse sentido para você. Com certeza. E quantas pessoas, né, Sayako, que você vivencia, a gente escuta também aqui na rádio, que seguem ainda caminhando com essa inquietude ou indo um pouco mais para frente, né, e firme, com essa frustração de não se identificar com as coisas, Sim. de não ver florir, prosperar. E quais são, né, esses caminhos que a gente estava já introduzindo na primeira parte do programa? E quais são esses caminhos, né, que a gente precisa percorrer até tomar consciência de que algo tem que ser mudado? Verdade. Difícil essa caminhada, né? Muitas vezes as pessoas sabem que as coisas não estão boas, mas a gente vive no automático, né? Aí até realmente querer resolver, melhorar ou mudar, demora um pouco, né? É um chão, né? É um chão. E a gente terminou a primeira parte do programa falando sobre recordar esses eventos que surgiram, que modularam, né, com esse estresse ou trauma, o nosso comportamento. E lá a gente falou sobre quando a gente tenta recordar, a gente tem fases da vida que a gente tem alguma memória, alguma consciência, mas na infância, e aí você chegou até o intrauterino, a gente não vai conseguir mudar. A gente vai só acessar uma informação e saber que ela faz sentido. Sim. E aí você trabalha com aquilo que te faz sentido, que te complementa, né? Porém, você terminou ali falando que até mesmo na ancestralidade podemos ter interferência na vida de hoje. Sim. Então, quando a gente está aqui caminhando, né, pensando que é só nós conosco, já é uma empreitada. Quando a gente começa a olhar que a interferência direta do nosso pai, mãe, a forma que nascemos, a nossa origem, contribui diretamente para a nossa prosperidade hoje, a gente começa a ampliar um pouco mais a linha de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a acessar pontos de realidade. E aí você me traz a informação que a ancestralidade também interfere nisso. Interfere. E aí, o que vem? Quando a gente começa a ir muito além, para uma cabeça pensante, Sayako, a gente já começa a criar o quê? Complicação, né? Porque aí você vai querer analisar tudo. Vai querer analisar pai, vai querer analisar mãe, vai querer analisar história das famílias, enfim. Mas quando a gente
analisa dessa forma dentro da microfísio, é mais leve, não é? Com Como certeza. que funciona essa análise? Não é uma análise, né? Como a psicanálise, mas você vai ver. É uma investigação. Investigação, sei lá, problema financeiro que a pessoa tem. Está vindo da onde? Lado do pai ou da mãe? Qual geração? Né? Algo aconteceu nessa geração para ter o problema financeiro. Ou tem famílias empresas quebrando, né? Assim. Você falou de repetição. Esse padrão de ancestral também pode repetir, não só o nosso comportamento. Olha que interessante. Né? Faz sentido. Então, uma família que está sempre falindo, ou um pai ou uma mãe que sempre é traído nas relações. Sim, exato. Tá, entendi. E pessoas que têm mania de perseguição, que acham que a pessoa está seguindo, porque já viveram tipo holocausto, né? Assim, pessoas viveram uma situação difícil ou fugindo da guerra, né? Então, tudo que a gente passa hoje, muitas coisas vêm de trás. Eu atendi um menino que tinha problema de não comer nada. Praticamente eu não comia nada diferente, só arroz, feijão e carne só, batata. Aí eu vendo no tratamento, na sessão, 3 gerações atrás, tinha problema relação com o alimento. Aí 3 gerações atrás vieram de navio, que tiveram problema e passaram por perda de vida dessa família. Então, o evento de refeição, sei lá, comer no navio deve ser já difícil, ainda naquela época, né? E ainda acontecendo o trauma de perder um membro da família. E algo aconteceu em relação com a comida. Esse trauma foi registrado no corpo da pessoa e gerações depois... Estava seguindo ainda o mesmo comportamento. Mesmo comportamento. Então, pode ser um trauma, de repente, desde a ausência da comida ou só tinha isso para comer, por exemplo. Isso. Fui condicionada a comer só arroz e batata. Eu tinha uma paciente que eu atendi, que a mãe estava grávida. Eu trabalhava na fábrica de salsicha, indústria, né? Tá. Aí, ela não podia levar comida na fábrica. Aí, ela só quando morria de fome, comia salsicha. E aí, essa filha tem problema alimentar. E ela não come salsicha, talvez. Ela praticamente... Cachorro-quente não convidem ela. Praticamente não comia muita coisa, assim. Comia pouquíssimas coisas. Aí eu trabalhei essa informação e a menina começou a comer. Mas você vê que interessante? A gente estava falando de comportamento e aí as emoções que a gente vai explorar um pouquinho mais agora. Mas a gente está falando que já começa nos hábitos, né, Sako? Hábitos. Eu amo... Falei do cachorro-quente, mas eu amo cachorro-quente, quero comer cachorro-quente todo dia. Sim. Não estamos falando se é saudável ou não comer cachorro-quente, mas não é natural que a gente não busque alternativas. Não é natural que a gente não busque mudanças. Não é natural que a gente não respeite os ciclos, por exemplo. Se a gente olhar para a natureza, cada estação do ano predomina o quê? Uma fruta em evidência, uma época de um legume. Legumes é mais frequente, mas tem alguns territórios com legumes melhores, dependendo da estação, enfim. Então, temos épocas de produção de legumes específicos, épocas de frutas. Então, a época que a gente come mais verde, a época que a gente come mais colorido. Então, é natural que o nosso organismo ele flua junto com as estações, junto com a natureza. Se a gente fica parado ali num hábito, veja quanto que pode interferir nessa água. Então, brinquedo do cachorro-quente, mas quantos outros hábitos que a gente está aí? A gente pode envolver, por exemplo, hábitos que são mais nocivos, como a compulsão por cigarro, por bebida, até mesmo por outros vícios que não são nocivos fisicamente, mas jogos. Sim, é muita A gente pode envolver também esse tipo de compulsão? Normalmente, também, em geral, esse tipo de compulsão vem do antepassado. Né? A falta que por falta que eles passaram. Né? Fome que passaram, falta de material, alguma coisa que os seus descendentes podem ter. Sim. E aí você tenta compensar em alguma coisa que é compulsão
que é um repetir automático sem controle, sem ter consciência porque você iniciou aquilo. Sim. Sem ter consciência porque você se identifica tanto com algo que não é saudável. Exato. Aí, nessa vida dessa pessoa também passa por alguma coisa que ativa esse programa que a gente recebeu do antepassado. Não é que antepassado passou e a gente vai viver. Faz sentido. Mas algum evento específico ou repetição de alguma coisa, o gatilho que ativa esse programa que já está dentro de nós. Aí a microfisioterapia eletrobiológica ajuda a identificar e como se limpasse essa informação. Sayako, isso justifica, em trabalhos sociais a gente convive muito com filhos que não tiveram convivência com o pai e com a mãe, ou famílias que perderam vô e vó e não tiveram esses contatos, enfim. Mas principalmente pai e mãe é algo que na vida social, no trabalho social a gente vê muito. Isso explica quando aquele filho começa um comportamento específico idêntico ao pai, sem ter convivido com o pai e com a mãe. Exato. Tá no sangue. Olha, né? que interessante. Muito interessante. E por ser um trabalho social, só para explicar para vocês, a gente acaba sabendo a história do pai e da mãe. Muitas vezes segue no mesmo bairro, na mesma vila, enfim. Então, quem é a pessoa que trouxe a criança, sabe descrever e falar, me preocupa ver, Sayako, que ele está começando a reagir como tal. E nem convive. Essa é a fala. Sim, agora faz sentido para mim. Muito sentido, né? Agora, indo por esse caminho, Sayako, porque o tempo voa aqui, a gente falou sobre os sentimentos, né? E você falou agora há pouco que a gente acostuma, né, a viver mal, não foi exatamente essa palavra que você falou, mas bem não estamos vivendo, e vive no automático, você usou essa palavra. Então, as emoções nossas, elas também são negligenciadas pelo viver o automático. Exato. E aí, temos algumas disfunções psicológicas que são muito evidentes hoje. E algo que você trouxe como preocupação seria a ansiedade, né? Então, pessoas que esse tipo de comportamento, assim, de ansiedade é preocupação do futuro, que a pessoa não consegue estar presente, né? Então, por que a pessoa não consegue estar presente, né? Em geral, nesse momento, a pessoa não está se cuidando, não está presente, não está fazendo coisas positivas para a pessoa estar não vivendo no automático. Esse desligamento de si, de não poder pensar em si, acaba fazendo a pessoa estar ou no passado ou no futuro, né? Aí gera ansiedade, angústia, né? Então, a sessão de microfisioterapia eletrobiológica traz a pessoa mais presente. Isso ajudará na ansiedade, na depressão, ou, né, outras, angústia, ou, né, várias emoções acaba ajudando. E isso ajuda a pessoa e, estando presente, sabe o que quer, né? Que direção a pessoa gostaria de ir na vida, né? Só para descrever melhor, a ansiedade ou anseio, ou seja, aguardar o futuro, criar expectativas no futuro, todos nós temos em algum momento. Tá chegando o final de semana, enfim, logo vou ter folga, vou passear, então estou ansiosa para viajar, estou ansiosa para encontrar um amigo, estou ansiosa para um novo emprego, enfim. A gente criar expectativas no futuro é ok, faz parte do mecanismo da cabeça do ser humano, mas o que a gente quer evidenciar aqui e lembrar que viver o futuro e não desfrutar deste momento, não perceber esse momento, não se cuidar neste momento, esse sim é o problema. E é muito evidente hoje, atualmente as pessoas estão vivendo isso. A gente tinha achado que era um boom da pandemia, né, Sayako? Verdade, né? Porque ficou muito evidente a ansiedade, porque todos, de repente, foram obrigatoriamente convidados, né, a mudar o ritmo, mudar as relações, mudar a forma com que interage com o trabalho, com a saúde, com o meio ambiente, com a sua casa, família, amigos, enfim. Mas não foi só da pandemia, né, Sayako? Porque segue essa onda, né? Quais são as preocupações que permeiam as pessoas? Mas eu acredito que a pandemia contribuiu bastante que o que já estava vindo, né? Aí a pandemia com esse isolamento piorou de vez. Das pessoas que te procuram, quais são as maiores preocupações dela quando você identifica a ansiedade? Não consegue dormir, ou não consegue se concentrar no trabalho, né? Ou não consegue, de alguma forma, atrapalha o funcionamento do dia a dia, né? E nas relações íntimas, o que é a ansiedade ou qualquer outro distúrbio de psicológico
prejudica ou interfere diretamente, Sayako? É normalmente no relacionamento porque não consegue estar presente, né? Não consegue se relacionar bem porque a pessoa está lá no futuro, né? Então acaba tendo problema pelo relacionamento íntimo porque não consegue estar tranquila com a pessoa, né? E na família, muitas vezes, os fatores de ansiedade estão presentes nela, né? Uhum, com certeza. Né? Aí ela acaba atrapalhando o funcionamento. Olha só, olha só. Tem alguma outra característica importante que você queria trazer desse aspecto? Porque, Sayako, estamos já no fim do nosso programa. É muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente tem mais 2 minutinhos aí. Eu queria que você trouxesse essa finalização, uma palavra sua, um pensamento seu direto para os nossos queridos ouvintes e relembrar seus canais de contato para que eles possam conversar com você e usufruir também deste caminho a qual eu sou fã e realmente a uso como uma ferramenta muito importante para me conhecer e para me cuidar. Então, o que eu diria para todos que é, muitas vezes a gente acha que a vida é assim, eu acho que é difícil mudar. Essa parte que eu gostaria que a pessoa conscientizasse que não é bem assim, né? A vida pode melhorar e mudar e a pessoa pode se realizar, se prosperar, se sentir feliz e plena, né? Essa é possível. Uhum. Então, não se acostumar, né? Ou não acreditar que é estático, que é eterno esse momento que você está e acessar a possibilidade de mudança. Sim. Maravilhoso, Sayako. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada por esse tempo dedicado. Afinal, o tempo é precioso na vida e só de vir na rádio e dedicar esse tempo, esse carinho para eles mostra já muito da sua pessoa, da sua personalidade. E eu queria que você deixasse mais uma vez seu contato. Sim. Meu contato é no WhatsApp 11 99 432 6985. 11 99 432 6985. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez, Sayako. Obrigada a todos. Maravilha. Vocês ouvintes que estiveram conectados conosco agora, até quase 6 da tarde, muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham desfrutado deste assunto. Revisite, ouça novamente esse programa, reflita conosco, né, quais são os caminhos que vão te trazer essa tranquilidade, essa presença, como a Sayako trouxe, essa consciência. Para aquilo que não conseguimos acessarmos, lembre, é importante, aliás, termos as ferramentas ou profissionais confiáveis que possam nos ajudar a seguir este caminho e a cada dia melhorar um pouquinho mais. Vou deixar meu contato novamente com vocês, é 11 9 5595 5465 95595 5465. Paty Kovacic está presente no Instagram, no YouTube, no Facebook. Me manda um oi aí no WhatsApp, encaminho para vocês os links, os endereços. Kovacic escreve assim, é K-O-V-A-C-S-I-K. E aqui encerro o programa deixando um beijo para vocês no coração, que vocês estejam cada vez mais esclarecidos para fazer escolhas aí coerentes com aquilo que vocês precisam viver e serem felizes. Um grande beijo, até sábado que vem. Tchau, tchau.